Olá meninas, tudo bom? Aqui tá a Janaína mais uma vez no canal da Janaína, né? Já falei com vocês sobre numa live e voltei aqui para falar sobre minha separação, né? Eu acho que compartilhar uma situação como essa é sempre muito importante porque nós somos iguais nas mesmas dores, né? E mesmo tendo histórias tão diferentes, que a minha foi uma história um pouco diferente, as nossas dores são todas iguais, né? E eu trouxe uma abordagem um pouquinho diferente da separação, falando de um casamento bom, mas de uma separação amigável e o que isso trouxe para minha vida, tá bom? Então vamos juntas, tá bom? E assim, é um bate-papo sem filtro mesmo, por isso que eu fiz questão de vir do jeito que eu tava, para a gente poder ficar mais próximo e mais íntima, porque esse é o nosso objetivo. Eu tenho 43 anos, fiquei casada por 12 anos. E me separei tem, eu acho que um pouco mais de 2, não sei mais ou menos o tempo certinho, mas acho que tem um pouco mais de 2. E o meu casamento era um casamento muito bom. A gente se entendia bem, nós éramos amigos, o que facilitava muito. Eu tinha um cargo importante numa organização multinacional, então tinha uma agenda muito corrida, viajava muito, não tinha muito tempo para nada. Então assim, eu tinha uma vida bem agitada, e ele também. A gente se conheceu na Marinha e eu saí da Marinha e ele continuou lá. Tudo bem. Até que um dia, a gente se entendia tão bem, até que um dia eu cheguei em casa e falei assim, olha, eu acho que é melhor a gente se separar porque a nossa relação acabou. E aí foi aquele choque, né? Como é que se separa se não tem briga, se não tem nenhum grande conflito, mas eu acho que tem uma questão que eu só aprendi. Por isso que eu sou muito grata, tá? Pela minha separação. Tem coisas que eu só aprendi com o divórcio, né? Então isso mudou completamente a minha visão. E eu até brincava, né? Porque eu falava que as pessoas que têm um segundo casamento são sempre melhores. Eu brincava realmente com esse tipo de situação. Mas eu pude entender o crescimento que pode vir de um processo de separação. Por isso que eu trouxe para vocês a história do Rei Leão. Então, assim, eu acho que a história do Rei Leão, ela é muito mais do que um filme, um desenho, uma história da Disney. E eu peço realmente que vocês vejam o Rei Leão com essa abordagem, depois dessa nossa conversa, né? E assim, a gente sabe que alguns desenhos animados, eles tocam muito a gente, né? E é muito mais, a gente está falando muito mais do que um desenho animado. A gente sabe que a história do Rei Leão, né, ela é baseada num jovem leão, que foge das suas terras, porque ele é convencido de que ele é responsável pela morte do pai. E esse convencimento vem a partir dele ser enganado pelo seu tio, né? E depois de um certo tempo ele retorna para poder tomar aquilo que é dele de direito. Tem uma parte muito interessante nesse desenho, que depois foi traduzido de outras maneiras também muito inteligentes, é que, assim, diferente dos outros itens da Disney, os outros desenhos da Disney, o Rei Leão ele não foi fundamentado em contos, né? Ele teve outros fundamentos, né? E ele teve alguns argumentos que foram muito importantes dentro da estrutura da história, né? Que ele teve o argumento tanto do teatro grego quanto o argumento da tragédia grega, né? E esses dois argumentos eles permeiam a história o tempo todo. Ele também teve inspirações muito importantes, né? Ele teve o processo de inspiração baseado em duas histórias bíblicas, que foi a história de José e a história de Moisés. E ele também teve uma inspiração baseada no drama shakespeariano de Hamlet, que aí é pura tragédia. Mas no contexto do Rei Leão, ele foi desmembrando e teve a questão do drama mais estruturado. Mas o fato é que, quando a gente está falando de Rei Leão, a gente está falando de um predestinado. E esse é o ponto que eu quero conversar com vocês. O Rei Leão, ele traz um predestinado que nasceu para ser grande. Por isso que eu digo que a nossa história, ela é muito parecida com isso, porque todos nós somos predestinados e nascemos para ser verdadeiramente grande. Por isso que essa referência do filme ela é tão importante, muito mais do que a gente imagina. E tem uma passagem de uma referência até bem robusta, que é a conquista psicológica do mal. Que essa conquista psicológica do mal ela é uma referência filosófica, mas ela traz duas abordagens, tanto recorrente no teatro grego quanto na literatura indiana, que ela traz a seguinte abordagem, que o ser humano ele entra na vida
ele passa por uma sucessão de provas, às vezes provas até muito duras, às vezes até por tragédias, e a partir da superação dessas provas, sem se perder, em alguns momentos até se encontrando, é restabelecida uma ordem, né? Uma ordem interna, e a partir daí o crescimento. Por isso que se diz que entre um drama e outro, o homem vai crescendo, né? Até chegar à consumação da sua maturidade, do seu papel como ser humano. Então por que eu quero falar do Rei Leão nesse momento? Porque o Rei Leão, ele é um elemento muito simbólico. Ele tem dentro da sua constituição de filme, símbolos muito profundos. E por isso que ele nos toca, né? Quando a gente vê o filme, e a gente realmente se emociona todas as vezes que a gente vê o desenho, porque ele toca, aquilo que é dito, aquilo que é passado nas imagens, no desenho, ele fala da nossa história. E aqueles argumentos, eles trazem para a gente um reconhecimento por nostalgia. Por isso que quando a gente olha para o filme Rei Leão, e eu peço que vocês vejam o filme Rei Leão novamente, vocês vão olhar logo na primeira cena, e vocês vão reconhecer bem agora que eu estou falando, quando o rei, né, que é aquela primeira cena da Pedra do Reino, onde o rei apresenta ao filhote, né, a sociedade que ele vive, né? Então ali tem um simbolismo muito grande, um simbolismo de restabelecimento de ordem, de harmonia, e deixa claro que o universo ele é cosmo, ele não é caos, né? E aí ele vai desdobrando em alguns elementos simbólicos que são muito relevantes para a nossa vida. Ele traz o rei justo, né? Que é a figura do pai do Simba, que tem um simbolismo muito forte, que a gente está falando daquilo que nos representa. Para muitas pessoas aquilo que é chamado de Deus, aquilo que é chamado de... Não estou trazendo a religião, não, mas para aquilo que é a figura máxima de existência para a sua vida. Você tem o Scar, que é o tio, né? Que ela tem aquela figura do usurpador. Ele tem o Rafiki, né? Que é o mestre, que ele traz a memória, o chamado do Simba, e ele tem o próprio Simba. Então essas figuras, na verdade, todas estão contidas no nosso eu. Quando a gente fala do Rei Justo, essa referência está dentro da gente. Quando a gente fala do Scar, que é o usurpador, ele fala de uma figura de egoísmo, ele fala de desejo, ele fala de inveja. Quando ele fala do Rafiki, do mestre, ele está falando da nossa voz anterior. E quando ele está falando de Simba, ele está falando da nossa realidade, que é ser predestinado para uma coisa grande. Então, por que esse filme e esse momento de falar de divórcio é tão importante? Chega de Hakuna Matata. Eu entendo que muitas vezes a gente quer seus problemas, né? Ter aquela musiquinha linda. Mas o fato é que o ciclo da vida ele precisa existir com uma evolução. E se existe uma condição de casamento que não traz uma evolução, ela precisa ser interrompida para que a gente evolua. E o processo do divórcio ele faz a gente refletir muito, porque ele traz a gente para dentro. Então, assim, o fato é, evolução é elevação de consciência. Então, quando a gente olha para aquelas condições que são apresentadas dentro de um desenho, e a gente fala, nossa, não é só um desenho, aquilo ali é a minha vida. E foi isso que aconteceu com o meu casamento. Eu entrei numa situação de muita amizade. Eu sofri pela ruptura, porque eu passei pelo drama da ruptura, mas eu reconheci que o restabelecimento do meu reino, ele precisava ser a partir daí. Então, assim, eu não tive grandes dramas, eu não tive problemas de muita toxicidade. Na verdade, os dois, eles traziam uma certa toxicidade pro relacionamento. Por isso que essa figura do Scar, ele não é uma figura muitas vezes do outro. É o Scar que está dentro da gente, né? Essa figura egoísta, essa figura que é movida pelos desejos, né? Muitas vezes momentâneos, ele está dentro de nós. E assim, a partir do momento que você tem um momento que é só seu, você começa a refletir aquilo que é o Scar falando dentro de você, aquilo que é o Rafi falando dentro de você, aquilo que é o Rei Justo falando dentro de você. E a gente precisa ter um posicionamento de que o predestinado ou a predestinada somos eu e você. E se a gente quer realmente partir para um momento de elevação, a gente precisa utilizar essa passagem, que ela não é simbólica, ela é real, de uma maneira muito produtiva. Então, eu digo para vocês, eu tive um bom casamento e eu tive um bom divórcio. E olhando para o Rei Leão, eu acho que eu tenho certeza que eu saí da relação melhor do que eu entrei, e eu acho que isso foi bom para nós dois,
porque fez eu reconhecer Deus dentro de mim, fez eu reconhecer o usurpador dentro de mim, eu conheci o mestre dentro de mim, e isso despertou a Janaína. Um abraço e bom filme!